Olá, meu nome é Rodrigo, sou um dos pastores do Conselho Pastoral da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e hoje a gente vem trazer mais uma palavra de inspiração para você. Queria que a gente partilhasse um texto que está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo do 9 ao 12. 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 1 e de 9 a 12. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Versículo 9 ao 12 agora. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete, que é o neto de Saul, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ora, esse é um texto de um livro muito peculiar, contando a história do povo de Israel, especificamente a história do reinado, do início do reinado de Israel, um enfoque muito grande nessa transição do reinado de Saul para o reinado de Davi. E o livro começa com Davi chorando sobre a morte do rei Saul, que perseguiu a vida dele durante boa parte, foi causa do sofrimento dele por muito tempo, e a gente vê isso sendo relatado não só historicamente aqui, mas também nos Salmos. E aí a gente começa a ler o livro o segundo livro de Salmos, chegando nesse capítulo 9, e tem esse pranto de Davi pela morte de quem o perseguia. E logo em seguida, aqui no capítulo 9, vai dizer: olha, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar minha lealdade. Há uma busca por lealdade, lógico, vinculada à amizade com Jonatas, mas que revela o caráter e o coração do que estava no interior de Davi. Eu fico me perguntando muitas vezes o quanto que a gente, ao misturar todas as coisas que acontecem na vida da gente, porque a nossa vida é complexa, a nossa vida ela é muito complexa, e eu estou falando complexidade aqui não no oposto da simplicidade, porque a gente sabe também que o Evangelho torna a nossa vida simples, mas nossa vida tem uma complexidade de variações dentro daquilo que a gente tem que lidar no dia, que é muito, muito grande. E aqui está um exemplo muito claro de como o Evangelho transforma o nosso coração, como a relação com Deus, como entender o coração de Deus transforma a nossa relação não só com Ele, mas com as outras pessoas. Aqui você vê alguém que estava sendo perseguido, preocupado em como, depois da morte, mostrar lealdade àquela família. E aí você pode se perguntar: como é que eu vou mostrar lealdade a quem me persegue, mesmo já estando no caixão? Talvez eu tivesse vibrado por ter me livrado disso simplesmente. E aí a gente lembra de Jesus falando: olha, se é pra gente amar os nossos amigos, de que vale o Evangelho? Qualquer um faz isso. O Evangelho é para que a gente consiga amar os nossos inimigos. E aí você vê aqui Davi exercendo esse papel de trazer o neto de Saul à sua mesa, e a gente começa a encontrar um pouco do coração de Deus em Davi, porque é isso que Deus faz conosco. Ele olha para a nossa vida, mesmo tendo aceitado, ele olha para a nossa vida toda bagunçada ainda, tentando entender que parte da nossa vida é que precisa de restauração nesse momento, onde é que ele está trabalhando na vida da gente em restauração nesse momento. E aí quando a gente termina a etapa desse trabalho de restauração, aí ele mostra uma outra área de restauração na vida da gente. Mas ele não se atém a tudo aquilo que é sujo, mas olha diretamente para aquilo que pode ser transformador na vida da gente. E tem um compromisso a partir do sangue de Cristo e não a partir da nossa sujeira. E aí é de você imaginar disso: olha, ok que o Saul perseguiu Davi, mas tem duas coisas que estavam no meio aí. Saul teve uma boa relação no início de tudo com o Davi. Após a vitória contra os filisteus, ele foi trazido para perto de Saul, e logo em seguida a amizade com Jonatas. Então, no meio de toda essa perseguição,
ele não faz com que isso manche a gratidão que Deus estava derramando na vida dele por fatos na história que aconteceram no meio de situações perturbadoras, mas que ainda eram dignos de revelação de lealdade. Quantas vezes a gente não pega uma situação que foi ruim no dia e acaba dizendo que o dia da gente foi péssimo? Quando você teve um tempo de falar com Deus, Deus às vezes deu tantas coisas que você estava inclusive orando a Ele, mas porque uma coisa deu errado, aí todo dia se perde. Ou então quantas vezes a gente não perde amizades por entender que alguma coisa que a outra pessoa faz tira da relação por completo tudo aquilo que era necessário. Deus nos chama a ser fiéis a relacionamentos misericordiosos, que enxerguem no meio da sujeira das pessoas aquilo que pode ser transformador através do Evangelho, a se ater, a levar em conta não aquilo que é destruição, aquilo que é acusação, mas a olhar com esperança quem é que está lá dentro daquela pessoa que Deus criou para ser. E mais do que isso, ele nos convida a enxergar as situações da vida e o nosso dia a partir de um vínculo de gratidão, porque nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos a Ele, o que mais nós queremos? E aí a gente começa a enxergar a nossa vida toda olhando, sabe aquela camisa branca com uma manchinha de sujeira que a gente fica com o olho focado na sujeira? Se não, é a gente olhar para tudo aquilo de bom que Deus tem derramado na nossa vida, tudo aquilo de bom que Deus tem derramado no meio até mesmo de traumas na nossa história, entender o que é que Deus fez de bom no meio da nossa própria história e também das nossas relações. O que parte da nossa vida alguém é um presente. Você pode dizer, poxa, aquela pessoa não é presente em nada para mim. Tenta lembrar o que Deus colocou no meio das situações catastróficas, no meio das situações complicadas, para que a gente ainda mostre lealdade, a gente ainda mostre revelação de esperança, revelação de transformação sobre a vida das pessoas, sobre a nossa vida e sobre o nosso dia a dia. Que Deus abençoe vocês, que a gente possa falar como Davi, olha, quem é que eu posso procurar para demonstrar minha lealdade? Que a gente busque fazer o bem, que a gente busque lutar por aquilo que é a parte boa no meio de todo o ruim, tá ok? Deus abençoe, Deus possa guardar seu final de semana.